é a justiça de Bangladesh do Sul. O dia de ontem na vida de Luiz Inácio Cachaça da Silva deve ter sido alguma coisa que a gente costuma chamar aqui no Rio de Janeiro de o inferno na terra. Num único dia, senhores, o PT teve que administrar deste presidente. A comida de rabo da ONU em relação à falta de segurança para os representantes do mundo da COP30, que já figura como o maior vexame internacional em termos de administração petista. Nós tivemos empresa que foi contratada pela mesma COP30, que já esteve envolvida supostamente com corrupção. Tivemos aquele cidadão investigado pelo INSS que foi preso, que já acertou delação premiada e já mandou 10 nomezinhos e tem aí línguas boníssimas garantindo que agora vai sobrar meleca para tudo quanto é lado do PT. Lula teve que administrar a pesquisa Quest que saiu ontem, que colocou Luiz Inácio em péssimos lençóis. E para finalizar o dia, a cereja do bolo foi a notícia de que Luiz Inácio teria batido um papão com Jeffrey Epstein em 2018, época em que ele estava preso, e sim, ele teria conversado com Epstein da carceragem da Superintendência da Polícia Federal. E cara, quando eu lembro de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e ele não pode nem usar telefone de amigos e familiares, eu fico assim, essa é a justiça de Bangladesh do Sul? Pois é, essa é a justiça de Bangladesh do Sul. Vamos falar sobre isso, mas tem um assunto que também é muito importante, que é em relação a Derrite, que está lá com o PL antifacção nas mãos e tem a mídia querendo queimar Derrite de tudo quanto foi jeito, que ontem já falaram que Derrite voou com Alexandre de Moraes, Derrite jantou com Arthur Lira. Bem, senhores, eu assisti uma entrevista, uma matéria, em que uma jornalista da Rede Goebbels garantiu que Lula está muito pau da vida com a estratégia que Derrite está usando para manter em suas mãos, né, as rédeas do caminho desse PL, antifacção, e que Lula anda desesperado dizendo que, olha, o PT não vai conseguir tomar conta disso por causa da estratégia desse tal de Derrite. Então não se deixe levar por história de pandinhas. Fica comigo até o final do vídeo. Vou pedir o seu like logo agora no início, que é muito importante para nós. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa um olho em tudo aí, verifica a sua inscrição e o seu sininho, que você sabe, né? Preço da liberdade e eterna vigilância, principalmente em locais, em plataformas, que parece que não gostam muito da nossa atuação, mas nós resiste, porque nós é desses. Vamos pra pauta. E a gente começa com ele, né? Glenn Greenwald, que trouxe aí uma bomba. Que ele disse que há muito tempo se sabe que Noam Chomsky tinha uma amizade com Epstein. Chomsky admitiu e defendeu essa relação como algo assim extremamente ortodoxo, né? Chomsky, ele tá lá, comunista, escritor, comunista. Tá? E ele se relacionava com Jeffrey Epstein. Isso aconteceu em 2018, ano que Epstein já estava todo cagado na mídia. Inclusive, ele assume ali num dos e-mails que, olha, eu sou tóxico agora por quê? Porque a mídia já tinha cascado, ele já estava bem complicado. E o que nós não sabíamos é que quando Chomsky visitou Lula na prisão em 2018, ele ligou para Epstein para que Epstein e Lula pudessem conversar. A pergunta que fica, o que Lula queria com Epstein? Lula, naquela situação, preso daquele jeito, o que Lula queria com a Epstein, gente? Então, a prova tá aqui, parece que é o registro de um e-mail dizendo, né, Epstein falando, né, que Chomsky ligou para ele e fez Lula ligar para ele da prisão. Enfim, tá aqui, que data que foi isso? 21 de setembro de 2018, às 6 horas e 33 minutos, 6h33 da manhã, sempre 33. Interessante esse número, entendedores entenderão. Quem tá dando essa notícia, quem tá retweetando a notícia, é o Glenn Greenwald, que tem aí uma certa credibilidade conosco, e a PAN, ela resgatou, né, o post de Luiz Inácio no dia 21 de setembro de 2018, com a página, né, do livro de Chomsky, dedicada e autografada. Ele fez isso no dia 20 de setembro, mas entregou no dia 21 de setembro, exatamente o mesmo dia que aparece aqui o contato, a ligação entre Lula e Epstein. Quem trouxe mais detalhes a respeito do caso foi o Sam Puncher, que, né, esse moço aí, sapatênis, meio esquerda, meio perdido, mas o que eu quero deixar muito claro para vocês é que a SECOM nega que a ligação tivesse acontecido, tá, gente? Então vocês sabem como que funciona na República de Banânias do Sul. Se a SECOM disse que é mentira, é porque é mentira mesmo. Ainda assim, eu quero dividir um trechinho da matéria do Sam Puncher com vocês. Vamos lá. Ontem, na quarta-feira, o Comitê de Congressistas Democratas do Congresso norte-americano, que investiu o caso Epstein, divulgou mais de 20 mil documentos relacionados à investigação. Muitos e-mails foram divulgados, e um deles trouxe o nome inesperado do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos explicar essa história agora.
Então, foi aquilo que eu comentei com vocês, mas, gente, é necessário que vocês mantenham em perspectiva que, nesses e-mails, Donald Trump é citado como uma pessoa horrorosa para Epstein. Eles conversaram, segundo os e-mails, não. E Bolsonaro também foi citado. Eles conversaram, Epstein e Bolsonaro? Não, mas citaram Trump, os e-mails citam Trump e citam Bolsonaro. Só para você ficar em alerta, porque a mídia tá colocando esse tipo de manchete aqui, ó. Epstein citou Trump em e-mail em 2018, que ele é sujo. Aqui, Trump e o caso Epstein, veja as principais revelações. E Trump, não coloca Lula não, vagabundo. G1, em e-mails Epstein diz recebido ligação de Lula, que falou. UOL Notícias, nunca conheci alguém pior que Trump. E o Epstein também cita Bolsonaro e diz que Bolsonaro é o cara, ele tá conversando, né, com outra pessoa, e ele diz que Bolsonaro é o cara, que vai mandar um político de alta representatividade aqui para o Brasil caso Bolsonaro ganhasse, mas não fala em momento nenhum que Bolsonaro tivesse tido qualquer contato com Jeffrey Epstein. Já o Janjo, enfim, pergunta que não quer calar. Já falei pra vocês o que Janjo queria com um homem dessa magnitude, todo cagado, mais cagado que pau de galinheiro em 2018. Segundo, cadê as feministas que vivem querendo defender as mulheres desse tipo de crime, as crianças? Oh, meu Deus! O que Lula teria para falar com um homem dessa categoria? O que você acha? Deixa aí nos comentários para mim, mas deixe com carinho. Mas, como a Secom disse que é mentira, é porque deve ser mentira, né, gente? Quem sou eu na fila do pão para alegar ao contrário? Como a gente está falando de um cenário americano, vamos falar do que nós sempre desconfiamos que iria acontecer na reunião de Mauro Vieira e Marco Rubio. O que aconteceu? Na verdade, o resumo da fala de Mauro Vieira é que o Brasil vai esperar pela próxima reunião. Possivelmente a negociação dure meses. Foi isso que o Mauro Vieira falou? Não, mas vamos lá. Eu vou pegar aqui o último trechinho que é muito interessante. Vão comigo. Para então se concluir definitivamente todas as questões entre os dois países. Mas o importante é dizer que é uma demonstração do interesse do governo americano, do secretário de Estado, em solucionar todas as questões ainda pendentes na relação com o Brasil e um sinal de desejo de solucionar, dar a volta a essa página e se aproximar do Brasil. Isso que eu posso dizer, o que eu tenho a dizer nesse momento, e eu peço... Rapidamente, o que está nessa proposta que foi apresentada pelo Brasil? E aí a repórter pergunta, mas o que tem nessa proposta? Porque na verdade a gente não sabe o que tem na proposta e tem muita gente achando que pode ter a rifa de um certo ovo nessa proposta, que tá assim sigilosa mesmo, que a gente não sabe, não vaza, ninguém fala nada. O que você acha? Tem rifa de ovo na proposta do Mauro Vieira para os Estados Unidos? Eu não sei de nada, mas que andam falando por aí, eu não garanto que isso seja verdade. Eles estão vendo se a rifa vale a pena ou não tem nada que vale a pena naquela proposta e os Estados Unidos está somente empurrando com a barriga. Infelizmente, quem se lasca é a gente. Infelizmente. E aqui, gente, olha só o Renan Brits Peixoto, que é jornalista da Globo, que agora está fazendo um filme, porque agora ele é cineasta. Ele dizendo, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão derretendo. Tá aí Marco Rubio, Mauro Vieira, isso deve ter sido parte da proposta. Pô, vamos aparecer em público, dar um apertinho de mão, pelo amor de Deus, nós estamos tudo na lona lá. E Marco Rubio, como um cara educado, ele topou, claro, estendeu a mão e tudo. É interessante que isso aconteceu exatamente um dia após o Senado do Brasil ter decidido que a barbárie na PGR tinha que continuar reconduzindo, vocês sabem quem, a PGR. Eu não sei se vocês acham que pode ter alguma coisa a ver, pode ter sido aberta alguma porta realmente de negociação, porque Estados Unidos olham de lá, fala, caramba, se nem o Senado brasileiro está vendo, está se importando com a desgraça judiciária que está acontecendo lá, por que eu tenho que prejudicar o meu comércio com o Brasil, se eles estão confortáveis com isso? Deixe nos comentários para mim o que você acha dessa possibilidade. Não estou dizendo que é, não, mas passou pela minha cabeça, e como eu não fico com insônia sozinha, vocês vão ter tudo que ficar com insônia junto comigo, eu não sou besta, eu estou dividindo com vocês, tá bom? Então tá. Aproveitando, né, essa correnteza de péssimos negócios do Brasil, o Banco do Brasil ontem cortou previsão após queda de 60% no lucro. Senhores, não é qualquer um que está falando.
Quem noticiou foi a Reuters e a UOL está republicando. Olha isso. O Banco do Brasil cortou sua previsão de lucro líquido ajustado para 2025 anteontem, após registrar um tombo de mais de 60% no resultado do terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2024. O banco calcula agora que a última linha do resultado fique em um intervalo entre 18 bilhões e 21 bilhões, contra uma estimativa anterior de 21 bilhões a 25 bilhões. Tá. Coloque em perspectiva o seguinte: pode ter sido um grande tombo? Pode ter sido um grande tombo. Pode ser uma jogada de impostos? Pode ser uma jogada de impostos. Mas eu não vou trocar em miúdos com vocês a respeito desse assunto, porque eu não sou nenhuma especialista, mas o que eu frequento de internet, senhores, vocês nem imaginam o que minha busanfa sofre de ficar sentada aqui estudando. Mas pode ser uma grande jogada. Mas vamos imaginar que realmente houve um tombo. Eu consultei a inteligência artificial do Google e perguntei ao Google, fala para mim quais são os principais motivos que levaram ao tombo do Banco do Brasil ter que revisar aí a previsão 60%. É muita coisa, gente, para um trimestre só. E aí, a inteligência artificial da Google disse o seguinte, que as principais razões do tombo são inadimplência no agronegócio. O principal fator apontado foi o aumento de inadimplência no setor do agronegócio, da qual o BB é o maior credor. Vocês sabem muito bem o que está acontecendo com o agronegócio no Brasil. Imposto só aumenta, eles têm que cumprir cada vez mais leis ridículas. É um ataque carniceiro, é uma carnificina o que estão fazendo contra o agronegócio, enquanto o MST tem todo tipo de benesses aí que a gente sabe. E os empresários do agronegócio estão falindo. Simplesmente, eu acho que o povo lá, principalmente do Rio Grande do Sul, deve encabeçar esse patamar aí de inadimplência, porque vocês viram, foi a enchente, o Estado não socorreu, foi aquela desgraça toda, um monte de fazendeiro, um monte de empreendedor do agro se finalizando, e sim, é uma situação bem crítica, mas 60% em um único trimestre eu estou desconfiada, tá? A inteligência do Google também diz que foi um aumento das provisões, que devido à inadimplência o banco precisou aumentar as provisões para devedores duvidosos, né? Pô, se está inadimplente agora, e o povo que ainda não está, será que ficará? Que está me devendo, será que ficará inadimplente? Então ele aumentou a provisão, o que impactou diretamente no resultado final do lucro, né? E teve que ter um corte na previsão de lucro, consequentemente o banco cortou sua previsão de lucro para o ano de 2025. Aí, meu amigo, foi caixão e vela preta lá na Bolsa de Valores, tá? Pergunta, você acha que vai ter desemprego? Você acredita realmente que o IBGE falando que a administração de Lula é a menor taxa de desemprego da série histórica, você acredita que seja verdade? Se você não acredita no Pokémon, preste atenção nesse recado que vai ajudar você a diversificar a sua renda. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita, e para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda o que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês.
É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. E você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Eu pergunto pra você, o que custa você clicar no link e ir lá assistir as 3 aulas gratuitas que a gente libera pra você através do WhatsApp do Daniel Alvarenga? Você não paga nada e lá você vai entender melhor do que eu tô falando. A maior sacada que trabalhar a partir de casa com o digital trouxe pra minha vida foi liberdade, tanto de ação quanto de horário e, óbvio, me arrancou da escravidão da CLT. E você pode fazer isso com a sua profissão, tenha ela qual segmento for. Perde tempo não, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado, corre lá. Agora vamos falar de The Hit, senhores. Olha, eu postei no meu perfil no X ontem que tinha saído a notícia, né, que o PL antifacção tinha sido adiado, a votação havia sido adiada por 30 dias. E aí, com muita amargura no coração, com meu coração peludo, eu deixei um monte de xingamento lá, dizendo que com o PL da anistia foi assim, que é censura assim, mas é só até amanhã, vamos manter Daniel Silveira preso só uma semana para dar um susto nele, e agora essa história com o PL antifacção. Quando ontem aparece um monte de matéria, um monte de post chamando The Hit de traíra, dizendo que The Hit voou no mesmo jatinho com Moraes e com Hugo Mota. Ora, o ovo que tudo vê e o imprestável da República lá como presidente da Câmara e The Hit no mesmo voo é no mínimo uma situação inusitada e eu diria muito perigosa, mas é necessário que a gente explique o que o The Hit estava fazendo naquele voo, a não ser que você ache realmente que o The Hit pode ser um grande traíra. O que aconteceu? Esse jatinho estava a serviço da Câmara dos Deputados. O Mota aceitou o pedido do magistrado e dos congressistas e acabaram compartilhando o voo. Vocês acham que pode ter sido tudo uma coincidência? Eu acho que sim. Por que The Hit deveria temer ou se envergonhar? Ou dizer não quero não? Por quê? Claro que não. Isso é sinal de que ele não teme a nenhum dos figurões que estavam ali na lista dos passageiros. Mas tem gente dando a vida dizendo que The Hit está traindo todo mundo. Eu vou mostrar para você que talvez não por alguns detalhes, tá? Também teve uma outra matéria mostrando que The Hit havia jantado com Arthur Lira e com o nosso malvado favorito, que é o Eduardo Cunha. Tá vendo? Por isso que o PL antifacção foi adiado, porque já estão negociando, The Hit se vendeu, aí colocaram Tarcísio no meio. Calma, que eu também assisti essa matéria aqui da Goebbels, né, da Agência de Publicidade Oficial do Regime, em que a jornalista garante que ouviu de ministros que participaram da reunião com Lula que o presidente não se conforma com tantos descaminhos que esse relatório do deputado Guilherme The Hit tomou. Mas por que ele não se conforma? Porque talvez o governo não consiga assumir a dianteira dessa discussão sobre segurança pública. E se isso não era tudo que nós estávamos tentando, eu não sei o que a gente está tentando mais. Porque nesse quesito do PL antifacção, nós estávamos tentando tirar do controle federal de Lula a segurança pública. Não era isso que a gente estava querendo? Parece que o The Hit conseguiu. Então, gente, alto lá e calma lá, tá bom? Eu acho que o The Hit fez um bom trabalho. E você? Diz aí nos comentários pra mim. Você acha que o The Hit já entrou ali pra tabela dos traíras também? Eu acho bem difícil, viu? Gosto muito do menino. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, e na descrição eu deixo sempre 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Pra você que nos segue, né, de fora do Brasil. E não esqueçam, mudem a sua vida financeira, porque o negócio aqui no Brasil, antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. O link para você aprender a ganhar dinheiro a partir de casa está aqui na descrição e no comentário fixado. Vamos para os comentários tretar, né? Meu momento de ouro. Amo o comentário de vocês. Beijo no coração. Fui.